Muito boa noite, boa tarde ainda a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado pela participação. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, né, a todos que farão as suas apresentações aqui, a 18ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, né? E hoje nós teremos aqui nesta mesa 3 apresentações, né? E eu estarei coordenando aqui essa mesa e também farei uma das apresentações. A nossa ordem ficou da seguinte maneira: primeiro, o Jorge Gomes Ferreira, juntamente com a Maria Aparecida de Paiva Montenegro, vão fazer a apresentação. Em seguida, o Hamilton Sérgio Nery de Medeiros. E em seguida, eu mesmo farei a minha apresentação. Eu gostaria também de me apresentar, né? Peço que no início da apresentação de vocês possam fazer uma breve apresentação e daí a apresentação de fato, né? Meu nome é André Mário, eu sou egresso do mestrado, né, na FEUSP, concluí meu mestrado na FEUSP e hoje faço doutorado na FEFELET, sob orientação da professora Maria Lúcia Catiola. Tá? Então, agora, seguindo a ordem aqui estabelecida, eu passo a palavra para o Jorge Gomes, ou Jorge Gomes, não sei como que você prefere esse nome pronunciado, tá? E você tem 15 minutos, tá? Obrigado, André. Saúdo, né, aos demais participantes. Eu sou Jorge Gomes, junto com a professora, né, professora doutora Maria Aparecida de Paiva Montenegro, que é professora titular da Universidade Federal do Ceará e minha orientadora. O título da nossa comunicação é A Crítica da Imitação em Platão e o debate sobre os limites éticos do uso de chatbots de inteligência artificial. Tá? Vou começar. Enquanto os avanços da inteligência artificial se tornam cada vez mais impressionantes, muitas questões têm surgido em torno do assunto, sobretudo aqueles de caráter ético e político. E mesmo com todo o debate já promovido acerca de seus efeitos para o convívio humano, e claro, para os rumos da nossa sociedade, pensar a IA como um problema de dimensão filosófica ainda permanece um grande desafio, além de ser também um terreno com muitas disputas conceituais, né? Só lembrando, esse é um estudo que a gente está fazendo e que ainda tem muitos caminhos a serem traçados, claro que depois a gente vai poder tratar de algumas questões, mas eu já digo logo que estão aqui algumas concepções em aberto, tá bom? No presente estudo, procuramos entrar na discussão por um caminho já aberto por Platão, que faz parte de sua crítica ao poder que a imitação tinha entre os gregos. O tema da imitação está presente em diversos pontos de sua obra, mas é em A República que podemos encontrá-lo de forma mais articulada com os diversos aspectos da sua filosofia. Note-se que é precisamente no livro 10 que ficam mais nítidas as implicações ético-políticas de toda a complexidade da sua teoria da alma, isso no âmbito mais amplo de sua ontoepistemologia. A tentativa de trazer as reflexões platônicas acerca da imitação para o contexto atual de nossa relação com a IA visa tão somente seguir o que, para nós, consiste ainda numa suspeita. E essa suspeita é de que a influência exercida pela IA nos mais diversos campos da vida social, produtiva e intelectual vale-se de um aspecto ainda pouco explorado, que é a sua larga escala, que é a sua larga capacidade de produzir em nós um tipo de encantamento similar àquele que Platão toma como um problema na educação pela poesia. A saber, ali, Platão entende que, de que na alma humana, né, a poesia provocava uma espécie de confusão entre as funções de cada uma das partes da alma. Só ajeitar aqui, colocar mais para cá. Mas muito do fascínio e do maravilhamento que justifica a adoção que vemos, né, generalizada da inteligência artificial, se deve à credibilidade a ela conferida, principalmente decorrente de sua capacidade de responder competentemente e numa velocidade muito superior aos limites humanos, àqueles desafios mais diversos da vida cotidiana. E não é também nem forçoso dizer que isso não está tão distante da credibilidade atribuída àquilo que cantavam os poetas
amplamente difundida no mundo grego antigo, como podemos ver Verdênios comentar em seu livro chamado Mimesis, a doutrina de Platão da imitação artística e seu significado para nós. Abre aspas, cito Verdênios aqui dizendo: os gregos tendiam a considerar seus grandes poetas como fontes confiáveis e autoridades infalíveis para todos os tipos de sabedoria prática. Eles isolavam as palavras e os feitos dos personagens épicos e trágicos de seus contextos e os utilizavam como máximas gerais. Por exemplo, os atenienses reivindicavam o alto comando de uma expedição contra os persas, referindo-se à Ilíada, onde se diz que o ateniense Menesteu era inigualável na preparação de cavalos e soldados. Exemplos mitológicos também foram apresentados para desculpar transgressões reais, e essa prática deve ter sido bastante comum, porque é parodiada por Aristófanes e duramente criticada por Platão, fecha aspas, né, do William Jacob Verdenius. Mas se é certo que não podemos descuidar do lugar preciso que a poesia e os poetas assumem ali na crítica platônica, também devemos especificar melhor de qual uso da inteligência artificial em que estamos falando. Não tratamos aqui de todas as formas de IA, como sistemas autônomos de direção, seu uso em pesquisa para a cura de doenças, e tampouco dessas peripécias que ela tem demonstrado no mundo da arte, né? Nos detemos, sim, naquele que vem sendo o melhor exemplo da abrangência da sua adoção, que para nós seriam os chatbots e demais sistemas de conversa com as máquinas. Sabemos que dentre eles o mais famoso é o ChatGPT, da OpenAI, mas a vastidão de opções vai muito além disso, né? Podemos encontrar por aí serviços especializados em oferecer agentes terapêuticos, assistência técnica para usar o computador, e até mesmo bots que servem como companheiros, como amigos e companheiros amorosos, né? E eu trago aqui um exemplo de uma empresa que foi recentemente comprada pelo Google, que é a Character AI, só colocar no Google, Character.ai, que você encontra ela, né? Ela foi comprada pelo Google e com ela a gente pode criar um companheiro inteligente, com personalidade customizável e com até um humor que melhor nos agrade. E o que isso quer dizer? É que não é somente uma conversa que nos permite alcançar, nos permite aprender matemática ou a operar um determinado equipamento, mas aparentemente na sua essência já está escrito um esforço para que esse contato imite uma relação entre seres humanos. E se a gente quiser ir mais longe, esse caráter imitativo da IA talvez seja a melhor definição desde que foi publicado o artigo de Alan Turing em 1950, né, que se intitula Computing Machinery and Intelligence. Nele, o pioneiro britânico propôs uma reformulação radical da questão sobre se as máquinas podem pensar. Em vez de tratar dessa questão de forma puramente conceitual ou a partir de evidências cognitivas ou mesmo neurológicas, ele a converteu em um desafio eminentemente prático, pelo qual um computador digital deveria ser testado se ele tinha ou não a capacidade de imitar um ser humano típico, né? Desse modo, o experimento conhecido como teste de Turing, que o próprio Alan Turing chamou de jogo da imitação, renunciava à ideia de uma complexidade maior de saber como um ser humano pensa. E isso está até presente em um certo desdém que ele dá à ideia de ir em outros cantos procurar essa explicação acerca do que significava o pensamento. Ele diz assim, cito, né, o Alan Turing, abre aspas, pode-se dizer que, ao jogar o jogo da imitação, a melhor estratégia para máquinas talvez seja outra coisa que não a imitação do comportamento de um homem. Isso pode ser, mas acho improvável que haja algum grande efeito desse tipo. Em qualquer caso, não há intenção de investigar aqui, isso no artigo de 1950, a teoria do jogo, e será assumido que a melhor estratégia é tentar fornecer respostas que seriam naturalmente dadas por um homem. Então, uma citação do artigo, que não sei se vocês conhecem, defende uma proposta de pensar
desenvolvimento de uma máquina, possível máquina pensante, a partir, na verdade, da experiência de como nós nos comportamos. Devemos considerar esse passo, então, o mais significativo para o campo experimental da inteligência artificial, que nos permitiu contornar a necessidade de teorizar acerca dos fundamentos últimos do pensamento humano. O que Turing propôs, de fato, foi se concentrar na reprodução do modo como nos comportamos, da forma mais prática possível, ou seja, em função de nos convencer de que algo é verdadeiro, de passar nesse teste. E quem puder olhar em mais detalhes, conferir detalhadamente o funcionamento desses novos modelos de inteligência artificial, por exemplo, do ChatGPT, né? O funcionamento deles depende muito de um recurso, de uma tecnologia que se chama modelos de linguagem em larga escala, o LLM, né? Que é responsável pela transformação de tudo que nós obtemos de informação, tudo que ela pode obter de informação digital, através de textos, PDF, fotos, vídeos e áudios, em um conjunto de instruções de como selecionar a palavra ou expressão que melhor corresponda às nossas demandas, né? Alguns teóricos defendem que mesmo o ChatGPT ainda não passa, né, no seu atual estágio de evolução, de um completador de frases, né? Tal como o Google faz com a gente lá na nossa pesquisa. Muito mais do que isso, mas isso é usado como uma forma de demonstrar o que há por trás, né? Ou seja, sobre esse aspecto, né, a mímesis, nesse caso, não é feita de forma livre, mas orientada por um processo de reconstituição linguística, composta de experiências humanas transformadas em parâmetros estatísticos de resposta, da procura pela melhor resposta para nos responder. Dessa forma, acreditamos que seja suficiente descrever os chatbots como uma, como uma experiência imitativa mais complexa, né, como talvez até a experiência imitativa mais complexa já ensaiada pelo ser humano, a partir da nossa forma de se comunicar, né. Junto com Platão, portanto, devemos nos perguntar o que faz da imitação, na verdade, o que faz da imitação necessariamente um problema ético, um problema até político. Deve ficar claro, antes de responder a pergunta, que em diferentes pontos da sua obra, Platão encontra um lugar para a imitação geral, como aquilo que nós supomos ser a própria realidade, né? Essa realidade obtida pela percepção, mas também ele faz considerações acerca da imitação propriamente da imitação dos poetas, que para ele que apesar do caráter, em muitos momentos reconhecer o caráter divino da inspiração artística, né, da inspiração que as musas proporcionam, ainda assim estaria afastada a 3 degraus da realidade. Realidade essa que é afastada de uma realidade que, na verdade, é acessível por uma investigação usando o pensamento, né? Mas é muito nítido na leitura de A República que o grau da rejeição platônica da imitação aumenta na medida em que ela se choca com a nossa capacidade de autogoverno, ou seja, de mantermos a unidade de nossa relação conosco mesmos a partir do comando exercido pelo que Platão ali identifica como a melhor parte da nossa alma, que seria o logistikon, né? O uso mais racional, né, da nossa faculdade. E isso ele faz na defesa de uma alma, não somente de uma alma, mas também de uma cidade formada nas condições necessárias, formada sob as condições necessárias para o equilíbrio de todas as suas partes constituintes. Dito isto, a imitação se torna um problema para Platão quando desfavorece o caráter harmonioso da alma e da cidade justas. De forma prática, até como é que isso aconteceria, ou de forma mais direta, seria quando nós atribuímos autoridade àqueles cuja especialidade é tão somente imitar, que nesse caso teria por efeito mais danoso uma desarticulação do nosso governo de si, desse autogoverno. O que está em jogo no desafio de nos tornarmos pessoas, né? Isso uma sociedade melhores, segundo Platão, é propriamente o gesto vacilante da alma, uma vez que sua parte mais apta ao governo de si é desproporcionalmente menor que, que, é, que as outras, né?
tanto a parte apetitiva, né, epistemoticon, e a parte impetuosa, o timoides, de modo a estar constantemente sujeito aos demandos dessas duas, né? É justamente no âmbito dessas duas, dessa articulação na alma, que a imitação age com o encantamento e o efeito mágico lhes são peculiares, oferecendo à alma respostas e soluções que exigem um menor esforço. Nesse caso, por um lado, a imitação representa aquilo que está mais afastado da realidade, mas também, e aí sim, Platão vê como um grave problema, ela acaba tornando as pessoas menos capazes de se autogovernar. E nesse ponto, Platão não deixa dúvidas né, da radicalidade da sua crítica. Né? Se nós quisermos continuar do lado da verdade, não podemos transferir a autoridade da razão, por exemplo, para as musas. Então, o que nos resta, por fim, é saber de que forma a adoção dos chatbots de IA para orientar as mais diversas das nossas atividades pode se equiparar ao modo como os antigos gregos recorriam à poesia imitativa. Né? Nesse caso, apesar das várias maneiras como se pode usar esses recursos, não há dúvidas de que a direção para a qual caminha a nossa sociedade é a de concentrar o maior número de respostas aos seus problemas no uso generalizado da inteligência artificial, mas, em especial, nessa sua versão mais amigável. Né? E isso, de fato, produz um efeito, no mínimo, questionável sobre o modo como a autoridade desses recursos é concedida. E também, assim, principalmente quando se trata de assuntos mais delicados, como é o caso da formação dos jovens ou de pessoas vulneráveis a esses encantos, né? Ou seja, que tais ferramentas acabem fazendo uso do privilégio de acessar nossa alma no intuito de fragilizar a parte que nela resguarda cautela, que se vale mais da temperança, o que Platão dizia ser o logisticon. Assim, em termos individuais, isso significa a nossa necessidade, em forma a concluir, podemos observar que, em termos individuais, isso significa que precisamos de uma formação humana mais autônoma, capaz de produzir as suspeitas e a apreciação crítica quanto às respostas que a IA fornece. Mas também existem outros desafios em âmbito coletivo, principalmente ligados ao modo como é feito o desenvolvimento dessas tecnologias e também a sua adoção, a sua disseminação, né? O que o Platão talvez nos sugira com mais vigor é que não devemos ter de rejeitar a ajuda da IA quando isso tiver que nos custar a saúde da nossa própria alma e da cidade, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, pela sua apresentação, parabéns por ela. E sem, sem fazer muito rodeios, eu vou passar direto para o Hamilton, com a apresentação dele. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Então, fazendo uma breve apresentação, meu nome é Hamilton, eu sou atualmente doutorando em Estudos Clássicos e Medievais pela UFPB, e minha formação acadêmica é na área das letras clássicas, a graduação e o mestrado. E o título da minha comunicação é O Mito de Tereu, Procne e Filomela de Ovídio, como uma ferramenta didática aos dias atuais. Gostaria de informá-los o seguinte, que eu não vou me deter muito nas informações a respeito desse mito, detalhar, né, de forma mais minuciosa esse mito, porque o que eu pretendo apresentar aqui é um ponto de diálogo entre esse mito e algo que aconteceu recentemente e que repercutiu na mídia, que foi um capítulo de uma novela da Rede Globo, e que ambas as produções, elas tratam de um mesmo tema, que é a violência doméstica. Então, aplicar conceitos tão atuais em períodos de civilizações antigas, como a Grécia, é algo que pode ser entendido como anacronismo. Devemos entender que certos conceitos, eles foram criados na posteridade, por meio de movimentos e personalidades pertencentes a outros contextos socio-históricos. Ao mapearmos brevemente alguns registros literários e históricos de períodos distintos do povo grego, encontraremos informações a respeito das mulheres, o que nos revelam que elas também
ocuparam espaços e exerceram papéis determinantes na Grécia Antiga. Embora elas não partilhassem de forma igualitária dos mesmos direitos políticos que os homens, as mulheres atuavam tanto dentro do oikos, lar, quanto fora dele, na polis, cidade-estado. No lar, elas assumiam a administração dos bens e dos demais fatores ligados à economia doméstica. Na polis, eram responsáveis pela condução de ritos importantes da religião pública, como nas festividades dedicadas às deusas legisladoras do casamento, Deméter e Perséfone. Inclusive, há uma peça de Aristófanes que trata dessa festividade, né, que é a festividade das Tesmófares, que são as legisladoras, só que de forma cômica ali, no qual ele vai endereçar críticas a Eurípides. Na língua grega, há termos atribuídos aos homens e que servem para identificarmos relações de poder e de atuação na civilização, como polites, designado aos que detinham o exercício da cidadania e que podiam, inclusive, atuar na política. Alguns desses termos também surgem em formas femininas, para destacar a posição e a influência que algumas mulheres tinham na época. A saber, com o casamento, a mulher recebia o título de Couridia Alokos, que é esposa legítima. Ela também era nomeada de Polites, cidadã, mulher livre. E quando era associada à realeza, recebia o título de Basileia, rainha princesa. Os dados levam-nos a uma visão mais criteriosa acerca da mulher, como agente atuante na antiga civilização grega. Isto também ocorre com o reconhecimento das mudanças pelas quais a Grécia Antiga passou ao longo dos séculos, transitando de um período imbuído por um pensamento mítico, tido como conservador, com valores atrelados ao espírito heróico e piedoso, no qual os deuses serviam de paradigma às ações dos homens, que isso fica bem claro com Homero e essas composições épicas, para um período demarcado pelo surgimento da filosofia e do apogeu da cultura grega através do teatro, final do século VI ao início do século V, que é justamente o período em que o homem ele acaba sendo colocado como o centro de tudo e começa a indagar certas coisas, a não aceitar mais tudo o que é imposto. No entanto, isso não impossibilita que identifiquemos determinados aspectos presentes na civilização grega e que, mais tarde, seriam categorizados, recebendo nomes específicos, como misoginia. Traços do que tardiamente seria nomeado de misoginia foram abordados ainda no século V a.C., no teatro grego, através de peças cômicas de Aristófanes, que nelas ridicularizou o tragediógrafo Eurípides por retratar mulheres como figuras tomadas pela mania, loucura. A exemplo disso temos Fedra, que é sempre retratada como louca, desvairada, na composição Hipólito. E essas mulheres, elas cometiam adultérios, reclamavam de seus esposos. Eurípides foi retratado por Aristófanes como alguém que tinha aversão ao gênero feminino. Embora o poeta cômico não mencionasse de fato o termo misoginia, que é presente na atualidade, ele discute, tendo por medida os valores de sua época, condutas que podem sim ser associadas ao que hoje entendemos como práticas misóginas. Além disso, a violência sofrida pelas mulheres foi abordada pela mitologia grega. A respeito da mitologia grega, Detienne, 2005, pontua que ela ocupa toda parte, permitindo reflexões no Ocidente, na atualidade. A mitologia é a forma pela qual o homem expressava seus anseios, inquietudes, expressava a própria linguagem, a fim de representar a própria realidade, como indica Cassirer. Abre aspas. Tais representações não são extraídas de um mundo já acabado do ser. Não são meros produtos da fantasia, que se desprendem da firme realidade empírico-positiva das coisas, para elevar-se sobre elas, como tênue neblina, mas, sim, representam, para a consciência primitiva, a totalidade do ser. Fecha aspas. Tal afirmação corrobora com nossa visão acerca da mitologia e de sua relevância, como ponto de diálogo entre antiguidade e contemporaneidade. Infere-se a isto a temporalidade
inerente aos mitos, que possibilita ao homem moderno uma identificação com essas narrativas e as temáticas por elas abordadas, como essas questões ligadas às mulheres, destacadas neste trabalho. Em Roma, o poeta Ovídio, que bebeu da mitologia grega para recriar famosas narrativas, empregando-lhes uma nova roupagem, trabalhou tais questões em sua obra Metamorfoses, composta e publicada no século I depois de Cristo. Como no mito de Tereu, Procne e Filomela, mito que está presente no livro sexto, entre os versos 412 e 674. Tal mito se aproxima daquilo que repercutiu recentemente na mídia brasileira, com um dos capítulos de Volta por Cima, escrita por Cláudia Souto, com direção artística de André Câmara, uma produção da teledramaturgia da Rede Globo. No referido capítulo, a personagem Rochelle, interpretada pela atriz paraibana Isadora Cruz, ela recorre ao sinal conhecido como um sinal de socorro, de ajuda, que também pode ser traduzido por pedido de ajuda, criado pela Fundação Canadense de Mulheres, que é uma ONG de proteção às mulheres vítimas de violência, para denunciar o bicheiro Gerson. Então, Rochelle ela recorre a esse sinal para denunciar esse bicheiro com quem ela tinha um relacionamento abusivo. E esse bicheiro foi interpretado pelo ator Henrique Dias. No mito de Tereu, Procne e Filomela, algo semelhante ocorre. A personagem Filomela, após ser abusada sexualmente pelo cunhado e ser abandonada e ter a língua cortada para que não denunciasse o agressor, ela sobrevive ao episódio traumático e recorre ao tear, em sinal de denúncia, bordando as violências praticadas por Tereu. Ambas as personagens femininas, Rochelle e Filomela, separadas por um grande salto temporal, são representações de mulheres reais, vítimas de abusos e violências. Na trama Volta por Cima, Rochelle recebe apoio após o gesto que denuncia o seu agressor. No mito narrado por Ovídio, Filomela vinga-se de Tereu, com auxílio de Procne, sua irmã. Porém, outras personagens e mulheres reais não têm a mesma oportunidade, tornando-se vítimas fatais da crueldade humana. Os episódios apresentados nos revelam um importante papel da mitologia, que é promover a reflexão acerca de assuntos e problemas enfrentados pelas sociedades, sobretudo aqueles que atravessaram séculos e que ainda não foram sanados. O mito de Tereu, Procne e Filomela, na atualidade, ele pode ser visto como uma ferramenta didática, tendo em vista a mensagem que tal mito passa, que é denunciar crimes e abusos. Claro, cada um apresenta de uma forma diferente, visto que no mito de Ovídio, essas personagens, elas denunciam esse crime, mas elas também cometem outro crime. Então, Procne, por exemplo, ao saber que o seu esposo teria violentado sua irmã, ela mata o próprio filho, como uma forma de punir o seu marido por isso. E prepara um alimento que carrega carnes desse bebê, e o pai ele come a própria carne do filho, e só depois ele descobre que isso, na verdade, é fruto dessa grande vingança que Procne havia planejado com sua irmã contra Tereu. Já na novela não tem um crime sendo vingado, né, com outro crime, mas com a denúncia, que é algo que está bem mais próximo da nossa realidade. Por isso que no início eu menciono essa questão de que, embora o mito ele dialogue também com a nossa atualidade, é importante observarmos que cada coisa ela está inserida em um contexto específico. Então, ele sim pode ser visto como uma ferramenta didática, tendo em vista a mensagem que ele passa, que é denunciar crimes e abusos. Portanto, é indiscutível o poder da mitologia, que mesmo diante de tantos avanços e retrocessos na história da humanidade, ela permanece viva e dialogando com questões recorrentes em nossa sociedade, no mundo. As referências que eu utilizei foram Cassirer, que é Linguagem e Mito, a quarta edição, publicada em 2013, e de Detienne, Os Gregos e Nós, uma antropologia comparada da Grécia Antiga, que é a segunda edição, publicada em 2005. E agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Milton. Então, vou agora passar diretamente
a minha apresentação, se me permitem. O título que eu escolhi para essa apresentação é O Conhecimento da Inteligência Artificial e a Noção de Conhecimento em Aristóteles, né? Com a intenção de fazer uma comparação entre aquilo que a gente está chamando de inteligência artificial, né, que atribui um predicado importante, né, uma ferramenta inteligente, né, e aquilo que a gente encontra na clássica obra, né, de Aristóteles acerca do que ele entende por inteligência, por conhecimento, por aquisição de conhecimento, e é relevante porque vários outros pensadores na modernidade, na pós-modernidade, ah, preservaram aquilo que Aristóteles já tinha anteriormente estabelecido também, né? Então, eu diria que em tempos que a gente vive atualmente, né, que pode ser chamado de tempos de obsoletização, né, do conhecimento, se é que a gente pode falar assim, isso no sentido de atribuir, né, como eu falei, um predicado a muitas outras ferramentas, né, não só a inteligência artificial hoje, né, isso faz com que a gente possa, talvez, chamá-las de um simulacro de conhecimento, né? E aqui eu já consigo perceber uma ligação entre a apresentação do George, né? Quando a gente pensa na questão de ser um simulacro, de uma imitação de conhecimento. Mas acho que a gente vai chegar lá nessa parte também, né? Por isso que é necessária, né, uma reflexão profunda sobre o tipo de conhecimento que essas ferramentas produzem, e que a gente acaba ficando totalmente passivo, né, em relação àquilo que elas produzem. E aqui eu coloco produzem também entre aspas, né? Vamos ver já por quê. E essa é uma questão que já, evidentemente, me incomoda há um tempo, eu acredito que a todos aqui nessa mesa, e a necessidade de reflexão é por pensar, né, por achar que falta, né, a gente colocar alguns pingos nos is, e daí, por isso, eu recorri a Aristóteles para tentar montar esse pensamento. Então, o movimento de aproximação e ruptura entre Aristóteles e pensadores como Parmênides e Heráclito, né, marca uma divergência entre a concepção de Aristóteles de conhecimento e a forma que a gente atribui, né, que tem se atribuído conhecimento, inteligência à inteligência artificial, né? Então aqui eu cito a professora Marilena Chauí, quando ela explica que em Parmênides o pensamento, e aqui a citação é dela, o pensamento e a linguagem exigem identidade, ou seja, isso quer dizer que há uma essência permanente da sabedoria, né? E já para Heráclito também, citação agora da professora Marilena, ela diz, as coisas mudam, né? Para identificar como que seria essa aquisição de conhecimento para Heráclito, né? Isso quer dizer que o conhecimento é dinâmico para o segundo, né? E não está ancorado em uma essência estática. Só que ambos, para Aristóteles, erram quando eles consideram que pensar, quando eles consideram que apenas a identidade ou apenas a mudança pode fundamentar o conhecimento verdadeiro, né? E daí, Platão, que foi mestre de Aristóteles, como todos aqui sabemos, né? Ele tentou conciliar esses opostos por meio da dialética, reconhecendo realidade aos dois. Porém, Aristóteles considera o método do mestre dele, de Platão, insuficiente, porque, segundo ele, se baseia em grande parte em opiniões. Então, essa é uma das grandes queixas, né, de Aristóteles com o mestre dele, né, vamos dizer assim. Então, a crítica que ele desenvolve acaba gerando a analítica, né, que se trata de um procedimento lógico, mas rigoroso para alcançar a verdade, sem desconsiderar que suas inferências, aquilo que ela produz, né, parta de fato do mundo sensível. E esse ponto é muito importante. Para exemplificar brevemente como que Aristóteles conceberia assim o conhecimento, e aqui eu coloco esse par junto, né, conhecimento barra aquisição de conhecimento, eu trouxe uma única citação porque, né, o tempo não vai me permitir demonstrar todas as outras citações que eu já cataloguei dessa obra de Aristóteles, que se trata da metafísica, né, que mostra a
prioridade que ele dá justamente à sensibilidade para o método de conhecimento. E eu vou ler rapidinho aqui essa citação. Ele diz: todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimentos do que todas as outras sensações. Bom, claro, aqui é objeto de crítica, né? Em Aristóteles também, essa predileção pela visão, em detrimento, inclusive, da audição, né? A gente sabe que para Aristóteles, ele fala em alguns momentos que aquele que não é capaz de ouvir é incapaz de aprender. A gente sabe que, né, isso não condiz com a realidade, mas seria uma outra história, né? A questão é que para Aristóteles as sensações, e aí tem uma hierarquia, elas são responsáveis pela aquisição de conhecimento, mesmo que a gente esteja falando de um conhecimento puramente racional, mas que se fundou, então, nas sensações. Um exemplo que eu trago disso, de outro filósofo que manteve esses preceitos aristotélicos, é Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, né, filósofo alemão, que lá na modernidade barra pós-modernidade, ele, ele reutilizou os termos Natürliche Erziehung e Künstliche Erziehung, ou seja, educação natural e educação artificial, respectivamente. Claro que os termos não são dele, né? Ele copiou os termos de Rousseau, também, que também mantém, né, essa mesma diretriz aristotélica, e no caso de Schopenhauer era justamente para mostrar uma tácita proposta pedagógica em que a prioridade seria totalmente das sensações, em detrimento daqueles conceitos já pré-formulados, e que, na verdade, essa era a intenção de Aristóteles, né? Era observar o que era um conceito já formado e que era dado como conhecimento, sem pensar no perigo que é a gente aceitar um conceito sem saber de onde provém a matriz principal daquele conceito, né? Tendo dito isso, é preciso agora entender o que a gente está chamando de fato de inteligência artificial, para então ver se essa crítica tem um fundamento ou não, pelo menos do ponto de vista de Aristóteles, né? Então, é importante salientar que os seres humanos, né, como a gente sabe, a gente tem o costume de atribuir inteligência a objetos ou até animais, né? Bom, isso pode parecer um pouco chocante, né, mas não é incomum, né, a gente dizer que um determinado animal é inteligente porque representa algumas características específicas. Por exemplo, de acordo com Fabrício Carraro, no livro dele Inteligência Artificial e ChatGPT, ele diz que quando a gente faz isso, né, atribui inteligência, predicados de inteligência a objetos ou a seres não racionais, né, como os animais, a gente está reduzindo o termo à mera habilidade de memorização de números, em alguns casos até mesmo da aprendizagem da língua de sinais. No livro, ele menciona, né, o caso dos chimpanzés, né, que conseguem demonstrar uma boa memória, golfinhos que conseguem reconhecer formas geométricas, né? Ainda segundo Carraro, né, o processo de tokenização e a janela de contexto, que são ferramentas através das quais, ou digamos, conceitos através dos quais a inteligência artificial opera, demonstram o potencial dessa ferramenta quando aplicada a um objetivo roteirizado. Então, basicamente, o que é feito pela IA, que eu particularmente prefiro sempre o termo automação de altíssimo nível, talvez, né? É reunir conceitos já existentes, criados pelos humanos, né? Que não é surpresa nenhuma, e transformar esses conceitos em unidades digitais, que se conectam com outras unidades digitais. Daí a habilidade, né, que a IA tem para simular a conversa como se fosse, de fato, uma pessoa.
mas que não é, mas que simula, faz esse simulacro, porque tem dentro dela essa habilidade conceitual de trabalhar com os conceitos que já são existentes, né? Então, com isso, simula-se o que o cérebro humano faz. Ou seja, nossa capacidade de estabelecer ligações entre conceitos abstratos, algo que os animais irracionais não conseguem realizar, e pois eles, né, estão presos ao presente, né? Isso é uma coisa que Arthur Schopenhauer também fala acerca dos animais, né? A partir deles, ele diz que apesar dos animais sofrerem, eles não sofrem tanto quanto os humanos, porque eles não conseguem projetar o futuro, nem tampouco ficam presos ao passado, né? É uma parte muito interessante da obra de Schopenhauer. Mas, tentando trocar em miúdos aqui, o que acontece é o seguinte, a nossa comparação é, então, entre o conhecimento racional, né, fundado na experiência, que é capaz de representar a realidade, para Aristóteles, né? E o conhecimento também racional, né, porque a gente está falando de conceitos, só que derivados de conceitos previamente formulados, que podem carecer de um vínculo com a experiência, mas não quer dizer que tenham nascido na experiência, né? Porque se eu tenho uma máquina que simplesmente recebe como um comando, como um token, um conceito que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, então ela vai ter isso como um conceito, como um comando para utilizar aquele conceito de forma válida. Então, o repasse dessa informação, e daí tem toda aquela discussão em relação à educação como um mero repassar de informação, ao invés de formação, como diria Nietzsche também, né? Bildung, né? Bom, particularmente falando, eu acredito que a gente, enquanto educadores, enquanto filósofos, enquanto cientistas, acadêmicos, a gente está muito preocupado com o uso que as novas gerações, né, estão fazendo da inteligência artificial, porque parece que é a nova trend do momento, né? Parece que é a rede social do momento, né? Daqui a pouco as redes sociais, de fato, vão perder, já estão perdendo, né, espaço para a inteligência artificial, que provavelmente depois poderá vir a ser substituída por uma outra, né, melhor ou pior, né? E eu acho que essa preocupação é muito válida, mas tão válida quanto essa preocupação fazer análise daquilo que a gente está chamando de inteligência artificial, do alcance que ela pode ter e dos objetivos, e para mim, e principalmente dos objetivos por trás dela, né? Como a gente sabe, como o George comentou também, né? A mais conhecida ferramenta de inteligência artificial é o ChatGPT, né? Criado pela OpenAI, pertence, evidentemente, a uma empresa privada, a OpenAI, e tem como objetivo tornar esse produto amplamente conhecido e também convencer a população de que o seu uso é útil, né? E por isso a gente vê o tempo todo, né, vídeos supostamente feitos por inteligência artificial, né? Mas daí quando você vai tentar reproduzir esses mesmos vídeos com aquela qualidade, você percebe que a gente não consegue, né? Ou seja, será, e essa é uma pergunta genuína, será que esses vídeos que disparam o tempo todo para propagandear, olha, isso aqui foi feito com inteligência artificial, não foram feitos à maneira tradicional, porque, ora, o cinema já faz isso há muito tempo, né? Por exemplo, vídeos de pessoas no espaço, quando na verdade eles nunca foram ao espaço para gravar, ou vídeos de pessoas simulando que estão no tempo das cavernas, por exemplo, né? Então, o cinema já faz isso, já fazia essa imitação, só que agora, com objetivos de transformar um produto em algo corriqueiro para as pessoas e logo agregar valor, chama-se de inteligência artificial, algo que, nos moldes estabelecidos por Platão, não pode ser chamado de inteligência, né? Porque, desculpa, eu falei Platão, para Aristóteles, né? Para Aristóteles, seria inteligente uma pessoa que é capaz de, ou vamos colocar alguma coisa, né, que seja capaz de trabalhar com os conceitos e criar a partir deles novos conceitos, coisa que a inteligência artificial não é capaz de fazer, porque primeiro falta ali esse contato direto com as sensações
e também essa habilidade, né, de ter autoconsciência, que é algo que nós desenvolvemos como seres humanos. 15 minutinhos. Então, que eu termino minha apresentação. Obrigado por terem me escutado, né? E, mais uma vez, queria estender meus agradecimentos a quem participou, a quem está assistindo,